Salve, salve, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui, para meditarmos mais uma vez aqui na palavra do Senhor. Temos aqui um texto muito abençoado que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo de número 9. A nossa breve meditação, capítulo 7, versículo 9. Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso, Eu creio nessa bênção. Um ano que hoje é 1º de janeiro de 2025. Deus vem abençoar a tua vida, mas o ano que está chegando aí pra gente estar em pelejas, São guerras, são lutas, mas o Senhor é quem nos dá a vitória, E é sobre esse tema que eu quero falar aqui, quando Deus é Senhor dos nossos sonhos. Glória a Deus. Eu quero estar lendo aqui o texto do capítulo 7, o versículo 9, do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que estão chegando aí, que vão chegar aí na nossa live, assim, eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma maravilhosa. Aqui diz o seguinte, aleluia, capítulo de número 7, versículo de número 9. Glória a Deus. Diz assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Glória a Deus. É sobre esse personagem, que eu quero estar falando, a história de José, que nós vamos observar que a sua história, ela começa aqui no livro de Gênesis. Glória a Deus. E nós temos aqui a partir do capítulo 37, glória a Deus, a partir do capítulo 36, aliás, do capítulo 37, a gente vê aqui que começa a história desse jovem, aonde a gente vai ver que ele começa a ter sonhos. Nós vamos observar que José, ele era um sonhador, e seus sonhos o mantiveram com os olhos no alvo, e o sustentaram nos tempos de crise. A gente vai observar que seus sonhos geraram inveja nos seus irmãos e indiferença da parte deles. Quando nós vemos aqui no capítulo 37, no versículos 4 até o versículo 11, a gente vê aqui no versículo 4 que, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. A gente vê no versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, a gente vai observar que a predileção do pai e a imaturidade de José, causaram-lhe muitos problemas. E mais tarde, em grande bênção, a vida de José nos ensina algumas lições práticas. A gente vai observar, que mesmo que José fosse imaturo, mas logo à frente, alguns anos depois, a gente vai ver que tudo aquilo gerou alguma bênção para a vida dele, gerou algo maravilhoso para a vida dele. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto é que José era um jovem disposto a honrar o pai. A gente vai observar aqui dentro dessa palavra, José era uma pessoa, um homem, um jovem, disposto a honrar o seu pai. Se nós formos observar aqui dentro dessa palavra, glória a Deus, a conexão está um pouco lenta, não sei se você que está chegando aí vai poder acompanhar, mas espero que sim, em nome de Jesus.
Deixe seu comentário aí se está tudo ok. Você que vai estar chegando, você que vai estar assistindo essa live, em nome de Jesus. Observe que José levava Deus a sério, tá? E demonstrava isso honrando quem? Honrando seu pai. Sua mãe já havia morrido, né? José foi amado pelo pai. E observe que ele amava, né, a verdade e era piedoso, né? A gente vê isso. José foi amado por seu pai e amava a verdade, era piedoso. Suas atitudes denunciavam os pecados dos irmãos, né? A sua luz apontava as trevas em que viviam. Sua prontidão em obedecer ao pai apontava para a maldade de seus irmãos. Então, a gente vê que José era uma pessoa disposta a honrar seu pai. Eles não viam José, tá? Uma coisa interessante é que o sucesso de José era o fracasso de seus irmãos, né? Porque eles não viam José como um irmão e amigo, mas como um rival. O José passou a ser rival daqueles jovens ali, daqueles varões, tá? Então observe uma coisa interessante, que a vida de José, ela nos comunica a mensagem de que vale a pena honrar os pais. A gente hoje encontra uma guerra muito grande, né, na vida de muitos jovens, na questão de honrar o pai, de honrar a mãe. Vou falar uma coisa para você: se você não quer atrair o mal para a sua vida, você jovem que vai estar aí, né, assistindo esta live, se você não quer atrair uma maldição para a sua vida, não seja rebelde aos seus pais, seja obediente. Se tem uma coisa que vale a pena obedecer, é aos pais. Se você observar, José, ele foi próspero em sua vida. Em todo momento você vê que ele obedecia o seu pai, ele obedecia às ordens de seu pai. E uma coisa interessante, que José se dispõe a obedecer ao pai, indo ao encontro, tá, dos irmãos, mesmo sabendo que não falavam mais com ele, né? O capítulo 37, versículo 13, o pai, no livro de Gênesis, ele chama José e simplesmente José se apresenta e diz: eis-me aqui. E ele vai falar que os seus irmãos estavam junto de Siquém, né? E ele disse: olha, eu quero que você vá lá a eles. E ele disse: eis-me aqui, né? Para que eles não fossem apacentar junto de Siquém. Então o que acontece? José estava disposto a obedecer. José estava disposto, né, a tomar a iniciativa de obediência. O que é que a gente vê hoje? Por que a gente encontra muitas pessoas no fracasso hoje? Muitos jovens estão fracassando na sua vida sentimental, né, na sua vida, na sua carreira, nos estudos, porque não obedece o pai e a mãe. A gente vê isso. Observe que a geração que obedeceu o princípio de pai e mãe é a geração mais abençoada de todas. A geração que obedece pai e mãe é a geração mais abençoada. Irmãos, a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. É um mandamento com promessa, honrar pai e mãe, viu? E outra coisa, não tem característica de que tipo de qualidade o teu pai tem que ter para você honrar o conselho dele. Seu pai, por mais errado que seja, mas não quer que você seja como ele. Ele quer que você seja melhor do que ele, tá? Ele quer que você seja um cidadão, uma boa pessoa. Então, por mais que você passe por adversidade, você precisa obedecer seus pais, tá bom? Isso aqui é uma coisa interessante. O José, ele era um jovem disposto a obedecer seu pai, né? Disposto a honrar seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu vou ver se eu consigo trocar essa internet aqui, né? E vamos ver se vai dar certo, ok? Bora lá. Glória a Deus. Deixa eu ver. Tá no 4G. Creio que vai dar da gente dar continuidade à nossa live. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto, nós vamos observar que José estava disposto a fazer isso, mesmo ele sabendo que os seus irmãos não tratavam ele pacificamente, né? Não falavam com ele tratando bem, mas somente tratando ele mal. Ainda assim ele estava disposto a obedecer seu pai. A gente encontra muitos jovens hoje com dificuldades, né, com os pais. Muitos pais hoje têm dificuldade com os filhos. Então eu quero dizer uma coisa para você, você jovem: obedece seus pais,
viu? Obedeça ao conselho de sua mãe, seja submisso. Esse pai e essa mãe que trabalha, que te ajuda, que coloca o alimento dentro de casa, que paga a energia a qual você fica aí, né? Coloca o teu telefone para carregar, a internet que você usa. Então, jovem, obedeça a seu pai, tá? Se você quer que Deus seja Senhor dos teus sonhos, obedeça a seu pai. José era um jovem que estava disposto a honrar o pai. Mesmo que sua mãe já havia morrido, ele estava disposto a honrá-los. Segunda coisa interessante, que José era um jovem disposto a guardar o seu coração da mágoa. Uma coisa interessante, meus amigos, que não podemos administrar as circunstâncias que nos cercam, mas podemos administrar nossos sentimentos. Entenda uma coisa, queridos, não podemos administrar o que fazem contra nós, mas podemos decidir como vamos reagir a essas ações, viu? Você não consegue determinar, né, sobre a tua vida as formas de circunstâncias como elas vêm até você, né, que cercam você. Mas você sabe como você pode ter uma decisão de como administrar teu sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, você pode ter esse controle de como administrar. Mesmo que você não possa administrar o que fazem contra você, se falam mal de você, se levantam contra você, se não vão com a tua cara. Gente, você não pode, né, administrar esse tipo de circunstância, mas você pode decidir como você vai reagir a essas situações. Tem pessoas que reagem de forma explosiva, que reagem de forma grosseira, mas existe uma forma. Observe uma coisa sobre José. Por que ele estava disposto a guardar o seu coração da mágoa? Primeiro, José escolheu guardar o coração da mágoa, escolheu viver na dependência de Deus, tá? Escolheu viver na dependência de Deus, ser guiado pelos seus sonhos. José sofreu não porque estava errado, mas porque estava certo. Amém? José sofreu, não sofreu, ou seja, por causa de pecados, mas por causa de virtudes. Suas virtudes o levaram a sofrer. Viu? Muitas vezes a gente encontra muitas pessoas porque tem uma boa virtude, e às vezes a gente encontra aqueles que se aproveitam dessas virtudes. A gente encontra muito isso, né? A gente encontra muito isso. Pessoas que se aproveitam das virtudes dos outros. José talvez tenha sido aproveitado de suas virtudes e o resultado, mas ele não guardou mágoa no coração. Ele conseguiu administrar isso bem. A Bíblia diz que não devemos deixar nascer em nosso coração nenhuma raiz de amargura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, uma coisa muito importante aqui é que José ele não sofreu porque pegou os atalhos da desobediência, mas porque seguiu a estrada da obediência. Viu? Tem muita gente que diz assim: eu sou tão gente boa, porque fulano é tão gente boa, e por que coisas ruins acontecem com ele? Olha aqui o exemplo de José. José não traiu seus irmãos que o traíram. José não vendeu seus irmãos que o venderam. E ainda assim, ele preferiu se manter fiel e guardar o coração da mágoa. Observe, nós vamos observar que tipo de sofrimento ele enfrentou, né? Que tipo de sofrimento José enfrentou. Nós vamos observar que José, seus irmãos o maltratavam, né? O boicotavam, sentiu ciúmes dele, foi traído, odiado, lançado numa fossa e por fim foi vendido como escravo, sendo obrigado a viver longe do pai, que pensava que ele havia morrido, tá? Então tudo isso José lhe sofreu, tá? Mas mesmo assim ele não pegou o atalho da desobediência. Seja bem-vindo, meu irmão, à live, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, né? Ele não pegou o atalho da desobediência. Tem pessoas, irmãos, que uma vez que se levantam contra ele, simplesmente ele pega o atalho da desobediência. José não. José simplesmente resolveu ficar debaixo da obediência. Então, José não sofreu por falta de virtude, mas sofreu por causa de suas virtudes. Mas mesmo assim ele foi um jovem, primeiro, disposto a honrar o pai, segundo, disposto a guardar o coração, um jovem disposto a guardar o coração da mágoa.
A pior coisa que tem é você conversar com pessoas amarguradas, que guardam uma mágoa no coração. E você tenta dar um conselho e aquela pessoa não consegue absorver o que é bom, por causa dessa mágoa que está no coração. Querido, não deixa isso acontecer na tua vida, viu? Tire isso do teu coração, que isso não é bom para ti. Não deixa essa mágoa criar uma raiz, se tornar um mal na tua vida. Isso vai te destruir. Não faça isso, viu? Você pode administrar, de que você pode, né? Decidir como vai reagir a uma situação como essa. Você pode decidir. Você não tem o poder de administrar. Você não tem o poder de administrar as circunstâncias que cercam você, mas você tem o poder, glória a Deus, de administrar teus sentimentos. Amém? Você tem o poder de administrar teus sentimentos. Se você vai decidir guardar mágoa, né? Seja bem-vindo aí, Leandro. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Isaías, Rei, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Você pode administrar essa forma, se você vai guardar essa mágoa ou não. Você pode administrar. Isso é uma escolha que você faz, é uma escolha. Todos nós temos esse poder de fazer essa escolha. Então, queridos, José ele passou por isso. Na casa de seu senhor, quando ele chegou ao Egito, que Potifar compra ele como um escravo, né? Ele foi acusado de tentar violentar a mulher de Potifar e por isso foi parar na prisão. Gênesis 39, José agora está na prisão, tá? José, irmãos, entenda uma coisa. Ele foi acusado. Ele não negou sua virtude por causa de um assédio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manteve a sua virtude. José não foi preso porque estava errado, foi preso porque estava certo. Irmãos, isso é muito sério, né? Então, entenda isso. O tema dessa noite é quando Deus é Senhor do nosso sonho. Estou chegando lá. Escute bem. Então, na cadeia, depois de ganhar a simpatia do chefe da prisão, ele é esquecido pelo copeiro de Faraó, que não havia se lembrado de José, né? De que José havia dado a interpretação da sua libertação, né? Então aquele copeiro sonhou sendo liberto, não entendeu o sonho. José chega até ele no capítulo 40, ele vai lá e interpreta o sonho. Olha, a Bíblia diz que ele sonha, né, com 3 cachos de uvas, e de repente, com um copo de ouro do faraó, ele espreme aqueles cachos de uvas, e aí José diz: olha, os três cachos de uvas, de parreiras, são apenas 3 dias. Daqui 3 dias, faraó vai te levantar ao topo, vai te colocar na tua posição que tu tinha antes, tu vai voltar. Lembra de mim. José agora é esquecido, tá? José não foi esquecido como alguns que a gente tenta esquecer as atrocidades que eles causam, né? Que eles cometem. Não, José não foi esquecido por causa disso, tá? José, ele agora é esquecido. O camarada simplesmente esquece de José, e ainda assim ele mantém-se firmado e não guarda o coração da mágoa. Entenda bem. Então, a gente vai observar que em tudo isso, porém, José não deixou azedar seu coração. Por quê? Porque Deus era o Senhor dos seus sonhos. Louvado seja Deus. Eu posso até mesmo fazer uma pergunta a você. Você acredita que você tem um sonho, seja para pregar, seja para cantar, seja para uma profissão, né? Seja para ser gerente na empresa onde você trabalha, para muita coisa. Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma vontade, né? Algo que você deseja, isso é um sonho, você sonha com aquilo, você sonha com algo grande, mas muitas das vezes, por falta de imprudência, você conta essa situação e alguns até zombam de você, né? Alguns até zombam do seu sonho, zombam dos seus projetos. Mas aí a gente vai observar que José simplesmente deixou Deus ser Senhor do sonho deles. Quando você deixa Deus ser Senhor dos teus sonhos, irmão, as coisas fluem, viu? As coisas fluem. Mas não deixa o teu coração azedar. Honra quem te dá um bom conselho, principalmente teu pai ou tua mãe, ou ambos, né? Pai e mãe, honra eles, viu? São bons conselhos que eles vão te dar. Amém, queridos? Então escute bem. José sabia que Deus está no controle.
Acredito nisso. Às vezes o caminho do coração, né? Ou seja, aliás, o caminho da coroação, às vezes, nos leva pelo vale, viu? Tem isso. Muitas das vezes o caminho da coroação passa pelo vale. Não há vitória sem luta, né? Nem exaltação sem uma humilhação. José passou por tudo isso, tá? José não saiu da cadeia no tempo que gostaria. Escute bem, qual era o desejo de José? Era sair daquela prisão. O desejo de José era sair fora daquela prisão, era sair daquela situação. Mas infelizmente, nós vamos observar que José não saiu. Mas o que me chama a atenção, né, é que José acredita uma coisa, que se ele tivesse saído como ele queria ter saído, acredito que teria sido não um governador, né, mas um simples zelador dentro daquele palácio, mas um escravo comum. Então, observe, José não saiu da cadeia no tempo que gostaria. Se tivesse saído, o máximo que teria sido era um bom lavador de copos no palácio do rei de Faraó. Simplesmente isso. Então o que me chama a atenção é que naqueles 2 anos que José ficou esquecido, 2 anos de esquecimento, acredito que Deus estava construindo a rampa, né, do palácio para que José saísse da cadeia para ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui é que nos chama a atenção. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes tu quer que as coisas fluam assim, ó, no estalar de dedo, no passe de mágica. Gente, não dá certo. Olha, se as coisas tentar fluir na tua vida rápido demais, a primeira coisa que vai acontecer, tu vai se exaltar, tu vai se orgulhar, tu vai virar as costas para o Senhor dos teus sonhos, que é o Senhor Jesus. Tu vai virar as costas, não tem para onde correr não. O orgulho vem. Meu irmão, tem camarada, irmão, que ele consegue um bem material, já fica diferente, consegue um carro, uma moto, já fica diferente. Imagina, irmão, se as coisas fluírem rápido demais na vida dele. Entendeu como é que é o negócio? Já fica todo, posso usar a expressão, de ficar orgulhoso, né? Já fica orgulhoso com pequenas coisas. Imagina, irmão, se as portas se abrem para essa pessoa de uma vez só. Então, se José sai daquela prisão, na hora que ele quisesse, no tempo que ele desejava, se o copeiro fala de José para o faraó, José não teria sido governador. Mas aqueles 2 anos de esquecimento contribuíram para José sair de lá, interpretar o sonho para ser governador, né? Interpretar o sonho, o faraó chegar a uma conclusão que aquele homem que estava à frente dele poderia ser um governador, poderia ser um administrador daquele reino. Louvado seja Deus. Então, o terceiro ponto nós podemos entender é que José, né, um jovem fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. Irmãos, quem não deseja prosperar na vida, tá? Quem não deseja ser próspero, né, possuir, comer aquilo que deseja, chegar no restaurante, não olhar pro preço, simplesmente dizer, garçom, me serve aqui, traz isso e isso. Quem não deseja isso? Todo mundo deseja uma prosperidade. Todas as pessoas nessa terra desejam ser prósperos, seja ele não importa quem seja qualquer pessoa, tem desejo de ser próspero na terra, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitos conseguem permanecer fiéis no vale, mas caem, ou seja, se afastam quando chegam no topo da montanha. Olha, eu conheço muita gente que quando está na prova, na situação difícil, na adversidade, é um santo. Nossa, não falta culto, não falta oração, é monte, é propósito, mas no dia que ele alcança aquela dádiva pela misericórdia de Deus, ele se desvia, né? Irmão Ian, seja bem-vindo, meu filho, Deus abençoe, glória a Deus, obrigado por participar dessa live. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O camarada consegue ser fiel a Deus no vale, das piores adversidades, mas quando ele alcança a dádiva que ele estava querendo, ele se afasta da presença de Deus, ele se afasta do caminho, ele se afasta
né, do propósito de Deus para ele. Então escute bem, muita gente consegue ficar firme na adversidade, mas naufragam na prosperidade. No dia em que ele prospera, no dia em que ele consegue uma bençãozinha maior, que dá para ele passar uns 6 meses debaixo da bênção, meu irmão, ele se afasta. Ele acaba naufragando na fé, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não é mais nem crente, nem cristão ele não é mais. Ele se afasta da presença de Deus. O que me chama a atenção de José é que José, ele é um jovem fiel a Deus na adversidade. José foi fiel a Deus na casa de seu pai, né? Quando todos os seus irmãos mentiam, José contava a verdade. José foi fiel a Deus em muitas áreas de sua vida e nas lutas, mas José agora é fiel a Deus quando estava na prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, José foi fiel tanto na adversidade quanto na prosperidade. Ele foi fiel quando estava com a família, quando era objeto do ciúme e ódio de seus irmãos. Ele foi fiel como escravo durante 13 anos. 13 anos foi escravo no Egito, ou seja, dos 17 aos 30 anos. Ele foi fiel como mordomo, também foi fiel na cadeia. Quando ele entra naquela prisão, ele era inocente. Quando ele entra naquela prisão, né, acusado de abuso, acusado de assédio, José, ele entra na fidelidade dele. E o texto vai dizer que Deus era com ele lá dentro. O carcereiro percebeu que aquele jovem era diferente, né? Ele percebeu que Deus estava com ele. E aí nós vamos observar que ele foi fiel. Louvado seja Deus. Ele agora é conduzido, né, ao trono como governador do Egito e permanece fiel. Observe que Faraó tem um sonho. Os magos não conseguem interpretá-lo, capítulo 41, versículo 24 do livro de Gênesis. José é levado a Faraó, este é exaltado, versículo 15 do capítulo 41. Mas José devolve a glória a Deus, versículo 16 e o 25. Olha só, respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta a Faraó. Eita, glória a Deus. O versículo 25 diz: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou a Faraó. Irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. Eu lendo isso aqui, eu me surpreendi com essa palavra. Porque José, ele não atribui os seus sonhos, a interpretação ao seu intelecto, né? A gente observa, irmão, que o segredo desses homens aqui, desses homens da palavra de Deus, os homens da Bíblia, mesmo que eles fossem falhos, o segredo era a presença do Espírito Santo na vida deles. A gente vai observar que Davi, ele tinha um segredo: se o Espírito do Senhor está sobre mim. Davi era falho, mas muitas vezes a gente só sabe lembrar das falhas de Davi. Meu irmão, se Deus quer, Deus esquece, perdoa, já era. Está perdoado, meu irmão. Se Deus perdoou, está perdoado, né? Deus, ele perdoa pecados. A gente não pode ficar caindo no mesmo pecado constantemente. Tem que vigiar nessa parte. Mas a gente vê que Deus está disposto a perdoar o pecado do ser humano quando ele se arrepende, abandona e deixa. Ele está disposto a perdoar, o camarada alcança misericórdia. Mas a gente vai observar que José, ele se manteve fiel. O segredo do sucesso desse homem foi isso: fidelidade, né? A presença do Espírito Santo, fidelidade a Deus em todas as áreas de sua vida. Observe, queridos, que José, né, interpreta o sonho de Faraó. José aconselha Faraó, versículos 33 até o 36, ele dá conselho para Faraó. José é elevado à honrada posição de governador do Egito. A gente vê isso no capítulo 41, né, do livro de Gênesis, o versículos 39. Louvado seja o nome do Senhor. José como governador do Egito, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E até o versículo 44, José, ele é apresentado como governador, como um homem de autoridade na terra do Egito. Muitos, agora entendo bem, a gente está falando que ele é fiel. José permanece fiel nas adversidades, né? E na prosperidade. Escute só, muita gente
lida bem com a crise, mas não sabe lidar com o sucesso. Tem muita gente que na hora da crise, nossa, é tão humilde, meu Deus do céu, mas quando ele está no sucesso, ele é um orgulhoso, um tolo, achando que a glória é dele, o poder é dele, ele pode pisar em todo mundo. Não pode, não. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus é Senhor dos teus sonhos, e você entregou nas mãos dele para que isso aconteça, para que ele faça uma obra maravilhosa na tua vida, irmãos, você precisa entender que mesmo que ele te exalte, te dê a oportunidade de você viver esse sonho, você tem que retribuir a glória para ele. A glória é dele, o poder é dele. Mantenha a sua humildade. Amém, queridos? Então veja bem, mas existem pessoas que caem com sucesso, né, do que com a adversidade. Tem pessoas que ele permanece fiel nas adversidades, mas na hora que ele está no sucesso ele se desvia. Não pode receber uma bênção que nunca mais ele quer saber de Deus. Muitos, observe que José se manteve de pé, tanto no vale quanto no monte, tanto na adversidade quanto na prosperidade, tanto na prisão como no palácio. Os sonhos de José o levaram a 4 fases de liderança: na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Ele teve essas 4 fases. Muito interessante que cada subida na vida de José foi precedida de humilhação, ameaça de morte, né? Mas José permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel, e Deus o fez prosperar. Tem muita gente que não acredita nessa palavra, que Deus tem capacidade de nos fazer prosperar no meio da fidelidade a Ele. Não negue a sua fé em Cristo. Para com esse negócio. Eu te peço até em nome de Jesus. Para com esse negócio de querer voltar atrás por causa de alguém que falou de você, porque alguém não acreditou no teu chamado. Tem pessoas que você acredita no chamado dele, mas ele não acredita nesse chamado. Ele não crê que Deus pode fazer isso. Pare com isso, passe a acreditar no que Deus pode fazer na tua vida. Deixa Deus ser Senhor do teu sonho. Confia, entrega ao Senhor, diz a Bíblia, o teu caminho, e Ele tudo fará. Então, querido, nós vamos observar que ele foi fiel a Deus, tá? Cada subida foi precedida de tudo isso. Então, queridos, foi o Senhor dos seus sonhos, né? Deus foi o Senhor dos seus sonhos, e por isso e o realizador deles. Os sonhos de José, Deus era Senhor dos seus sonhos, e o próprio realizador desses sonhos foi o Senhor dos seus sonhos. Ele chegou ao topo da realização de seus sonhos porque foi obediente. Muitas vezes você ainda não chegou lá por falta de obediência. Ainda que você seja estudioso e tudo, mas se você for obediente ao Senhor, tu vai ver como as portas vão se abrir. Amém? Tu vai ver como Deus vai agir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Último ponto, a gente vai observar é que a triunfante providência de Deus na vida de José, de um homem, a triunfante providência de Deus na vida de um homem. Queridos, capítulo 49, versículos 22, versículo 50, capítulo 22, capítulo 49, versículo 22, o capítulo 50, versículo 20. Eu vou ler aqui o texto. Irmãos, esse texto aqui, quando eu li esse texto, eu achei incrível isso. Versículo 22 diz o seguinte: José, 49, 22, é isso aí, tá certo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Escute bem. Capítulo 50, versículo 20. Ele vai dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para o fazer. Para o fazer o quê? Para o fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Queridos, se Deus nos ama, por que sofremos? Por que coisas boas acontecem às pessoas mais e por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Sabe o que me chama a atenção? É que a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Vai ter pessoas que não vai sofrer nada, mas aí entra aqui a questão: Deus é com ele? Porque Deus era com José, foi odiado. O meu amigo Carlos Galvão, Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, né? Veja só, veja bem, José era bom,
José era bom, obediente ao pai, sabe? O cara era bom. José era uma bênção. Mas José foi odiado, tá? Caluniado, vendido, viu? Vendido, dado como morto pelos, né? Seus irmãos disseram que tinha morrido, o pai acreditou. Passou 13 anos da vida dele como morto para o pai. 13 anos. O pai acreditava que ele estava morto. Mas entenda uma coisa, ele era gente boa, né? E o Senhor agora, Deus estava com ele e permitiu ele passar por todo esse atrito. Escute bem, José era bom, passou por todo esse atrito. Seus irmãos não sofreram nada. A gente não vê os irmãos de José pagando preço. A gente não vê, mas a gente vê José sofrendo, rapaz, pagando um preço, chorando. Imagina quantas vezes José chorou, querendo voltar para casa, querendo ver seu pai, né? Mas pagou o preço, foi esquecido, tá? Entenda uma coisa, queridos, as provas pelas quais passamos são inevitáveis, variadas, passageiras, né? São variadas, passageiras e pedagógicas. As lutas que passamos são pedagógicas, elas podem nos ensinar, queridos. Oh, glória a Deus! As lutas que passamos, elas podem nos ensinar. O que você tem aprendido com a luta que você tem passado? O que você tem aprendido? Que tipo de lição você tem tirado para a sua vida? Né? Não é para a vida dos outros, é para a tua vida. Nós temos que tirar lições. Rapaz, eu acho que eu preciso me consertar bem aqui. Eu tenho batido, dando murro em ponta de faca, como diz o provérbio dos mais velhos, né? Dando murro em ponta de faca e só sofrendo. Eu preciso me consertar bem aqui. Se o sofrimento é pedagógico, é para nos ensinar. Louvado seja Deus, né? Mas entenda que todas essas lutas são trabalhadas por Deus para o nosso bem final. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus tem um propósito para a tua vida sobrenatural. Agora Ele precisa ser Senhor dos teus sonhos. E quando Ele é Senhor dos teus sonhos, Ele vai tratar contigo. Viu? Ele vai agir, Ele vai permitir você passar por isso, para quando você for chegar no topo, chegar no topo da montanha, que você já passou pelo vale, o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Louvado seja o nome dEle. Amém, queridos? Outra coisa interessante é que Deus ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhã cheia de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua generosa graça. Queridos, entenda uma coisa, que José foi fiel aos seus pais, aos seus superiores e a Deus. José, ele tinha essa graça, né? Foi fiel na adversidade e na prosperidade. O problema de muitos é isso, é que quando chega a bênção, eles muitas das vezes viram as costas para o Senhor, tá? Então, observa uma coisa sobre a questão de José, é que ele viu Deus transformar suas tragédias, aleluia, em triunfo. Ele foi o mais próximo de tipo de Cristo na Bíblia. Se você for observar, observe que assim como Jesus, né, José passou por determinadas situações. Por exemplo, amado pelo pai, invejado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido por 30. Desceu ao Egito em tempo de prova. Jesus, os seus pais fugiram para o Egito no tempo da perseguição de Herodes, né? Perseguido injustamente, perseguiram Jesus injustamente para matá-lo, para envergonhá-lo, de várias formas o perseguiram injustamente, e abandonado pelo amigo. José interpretou o sonho. O cara saiu dizendo que ia lembrar dele e se esqueceu por 2 anos. Jesus foi vendido por um amigo, viu? O amigo o entregou com um beijo, né, que era uma forma de sinal, de mostrar que ele era Cristo, Jesus, né, o que ele tinha vendido. Jesus foi negado. Pedro negou por 2 vezes, negou seu próprio mestre, amigo. Lázaro, que Jesus ressuscitou, nem lá no pé da cruz estava. Todos abandonaram. Outra coisa, exaltado depois da aflição, depois da crucificação,
Jesus ressuscitou o terceiro dia. José, depois de tudo isso, foi levantado a governador, né? Salvador do seu povo. José salvou toda a nação do Egito com alimentos, né? Trazendo durante 7 anos. O povo simplesmente ele saiu juntando tudo aquilo num lugar só, e quando chegou a fome, todos que estavam ali desfrutaram daquela bênção. O sacrifício de Cristo na cruz trouxe salvação para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor, para todo aquele que crê. A vida de José nos ensina algumas lições preciosas. Primeiro, a presença de Deus conosco. Amém? Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Foi o que lemos aqui em Atos capítulo 7 e 9, no começo da nossa live. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, queridos, eu entendo que José enfrentou a dor do desprezo dos irmãos. Olha só o tipo de luta que José enfrentou. José enfrentou a dor do abandono, a dor de sentir-se um objeto descartável, a dor de viver sem identidade, a dor da sedução sexual, e suportou a dor da demora de Deus. Vai ter hora, meu irmão, que Deus vai demorar na tua vida, não tem jeito. E parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Tem hora que a gente pensa que aquilo que foi prometido não vai se cumprir. Viu? Eu já passei por isso. E hoje eu estou vivendo essas promessas. Sou muito grato a Deus por estar vivendo essa promessa, porque o nosso Deus é fiel. Amém, queridos? O nosso Deus é soberano, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, muitas vezes parece que vai demorar, mas não é. É o tempo dele. Louvado seja Deus. José foi injustiçado na sua casa, no seu trabalho e na prisão. Passaram-se 13 anos até que ele fosse recompensado. 13 anos de espera. Louvado seja Deus, né? Então, isso foi uma prova. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade tanto tempo até Deus reverter a situação? O texto de Atos 7, verso 9, revela uma verdade consoladora na vida de José e para a nossa vida. Deus estava com José. Deus estava com ele. Isso é algo que nos consola. Deixa eu te falar uma coisa. Tu não precisa de uma profecia para saber que Deus está contigo. Tu só precisa ser obediente. Amém? Tu só precisa ser obediente à palavra de Deus. A espera, tu precisa ser obediente. Lê a palavra, medita, seja obediente. Em nome de Jesus. Aleluia. A presença de Deus é real, embora não vista. Às vezes você não vê. A presença de Deus é constante, embora nem sempre sentida. Às vezes você não está sentindo, mas Deus está contigo. Aleluia. Esta palavra ela é profética para a sua vida. Embora você não esteja sentindo, mas Deus está aí pertinho. Louvado seja Deus. Deus está aí com você, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Como esteve com Daniel. Deus está contigo. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Deus está contigo. Outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Embora nem sempre a presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. Deus restaura coisas simples em nossas vidas e às vezes não reconhecemos, às vezes nós achamos que é porque nós somos bons e não é a graça de Deus, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Outra coisa, a intervenção de Deus por nós. O versículo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vai dizer que Deus livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça. Queridos, Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. A Bíblia diz na carta de Pedro, no capítulo 5, se não me falha a memória, aleluia, a Bíblia vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Capítulo 5, se não me engano é o versículo 6, da primeira epístola universal do apóstolo Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5,
versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No tempo certo, na hora certa, vem o tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Não uma exaltação para ser adorado, não é isso. Chega o tempo de Deus agir na nossa vida e acabou. Louvado seja Deus. Quando chega o tempo de Deus agir, chegou. Ninguém impede o agir do Senhor nas nossas vidas, ninguém impede. Principalmente quando eu e você estamos na obediência. Se você estiver na obediência, você chega lá. Então, queridos, Deus, ele espera o tempo, tá? Não livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. A graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiça, mas nos dá poder para triunfarmos sobre elas através do perdão. Nós vamos observar que chama a sua atenção para 2 pontos. José foi injustiçado pelos irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua vida. 3 textos sagrados mostram isso. 3 versículos. Capítulo 45, versículos 5 e 8. José vai dizer: não fiquem tristes, não vos pese o vosso coração, por vocês terem me vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. O capítulo 50, e o versículo 20, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para a conservação da vida. E como é importante saber que o acaso não existe em nossa vida. Nós vamos observar que nossa vida não é guiada por destino cego, nem mesmo por coincidência. Não somos contratados pelos astros, nem mesmo por reações químicas do nosso cérebro. Aleluia. Nosso destino está nas mãos do Deus vivo. É Ele quem nos toma pelos braços e nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vamos observar que José decide perdoar seus irmãos em vez de buscar a vingança. Então José estava disposto a não guardar maldade no coração. Observe, querido, que José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais nada, é deixar o outro livre e ficar livre também. Isso é perdão. Amém, queridos? Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e o ofendido. Isso é perdão. Nós vamos observar que existe o caráter ondulatório da vida. Entenda uma coisa: a vida de José foi tecida pelas marcas da exaltação e humilhação, altos e baixos, A nossa vida também é dessa forma: luz, sombras, alegrias, choros, festa, luto, saúde, doença, perdas, ganhos, celebração, lamentos, dias claros, dias tenebrosos, esperança e medo, alívio e dor. E precisamos aprender a olhar a vida pela perspectiva de Deus, para não nos desesperarmos quando estivermos cruzando os vales escuros da vida. O importante é que Cristo seja glorificado em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Queridos irmãos, entenda isso. Nós vamos entender que quando você é fiel ao Senhor, Deus ele vai agir de uma forma maravilhosa. Outra coisa interessante é que o último ponto é a providência triunfante de Deus na vida de José. Queridos, o plano de Deus é perfeito. Observe que ele já destinou para a glória. O plano dele é esse. Não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada, ou quão furiosos sejam os inimigos que nos espreitam, a nossa chegada é certa e a nossa vitória é segura se houver obediência. Amém, queridos? Tem que haver obediência. A gente vê esses pontos aqui na vida de José, isso. Disposto a honrar pai e mãe, honrar seu pai, disposto a guardar o seu coração da mágoa e disposto, fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. Então, como você tem agido em meio a essas adversidades? Viu? Então, se nós quisermos chegar, os infortúnios humanos,
não frustra os planos divinos. As adversidades, bom, podem falar mal de você, podem caluniar, né? Podem tentar fazer de tudo, mas nenhuma dessas coisas, irmão, frustram, né? Podem frustrar os planos divinos em sua vida, viu? Pode vir as lutas que for, podem falar mal, podem tentar derrubar você, assim como tentaram derrubar José. Imagina, irmão, a cara dos irmãos dele, 13 anos depois, eles olhando para ele, dizendo assim: mas tu não estava morto? Nós achamos que tu estava morto. E ele dizendo: não, eu sou irmão de vocês me jogaram na cisterna, mas depois me tiraram e me venderam. Vocês queriam mal, mas Deus inverteu em bem. É assim. Tem coisa em sua vida, irmão, que vai ser livramento na tua vida. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que vai ser o Senhor está dizendo: eu estou tratando, deixa eu agir. Não reclame, se cale. Porque às vezes você tenta resolver do seu jeito, você paga o preço. Fique calado. Irmão, tem hora que a melhor resposta, a Bíblia diz que até quando o tolo se cala, ele é tido por sábio. Porque às vezes a gente tenta falar, irmão, a gente acaba xingando, a gente acaba entristecendo, acaba fazendo mais briga. É melhor se calar e deixar Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida como agiu na vida desse personagem aqui, desse homem chamado José. Amém, queridos? Por último, né, concluímos que devemos aprender as seguintes lições. Primeiro, esteja preparado para mudanças circunstanciais, né? Mudanças em sua vida. Qualquer hora pode haver uma mudança. Qualquer hora pode haver uma reviravolta em sua vida. Segundo, não transija com os valores absolutos, mesmo que as provas forem terrivelmente opressoras. Ou seja, não negocie seus valores. Amém? Não negocie seus valores. Não, olha, José, ele não negociou os valores. Ele temeu a Deus. Ele sabia que Deus era Senhor dos seus sonhos. Ele sabia que Deus podia agir. Tenho plena certeza disso, irmão. José tinha certeza que Deus estava no comando. Por isso ele fugiu. Ele não negociou seus valores, seu caráter, né? Ele temeu ao Senhor. Ele não temeu a Potifar. Ele não temeu a mulher do Potifar. Ele temeu contra quem ele estava pecando, contra quem ele ia cometer o delito, contra quem ele estava errando, né? Era contra o próprio Deus, não era contra o pai, não era contra os irmãos, não, era contra o próprio Senhor. Então você não negocie. Terceiro, confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio. Irmão, a causa pode estar na justiça, pode estar onde tiver a tua causa. Tu pode estar desempregado, irmão, no pior estágio, quando todos virarem as costas para você, igual viraram para José, esqueceram de José. Entenda uma coisa, esqueceram de José. A chance dele sair daquela prisão era aquela. Esqueceram por 2 anos. Confia em Deus. Quando estiver na pior circunstância, confia no Senhor. A Bíblia diz que Elias, ele profetizou que não ia chover senão, segundo a palavra dele, né? Direcionada por Deus, é claro. Ele disse: nem orvalho, nem chuva e nem orvalho. E o Senhor falou assim: vai para o Querite, que lá eu já ordenei os corvos para te sustentar, para te levar pão e carne. Elias foi. Quando o riacho secou, eu imagino que Elias achou, talvez Elias pensou que Deus iria fazer fluir água naquele riacho. Mas diz a Bíblia que Deus disse: vai para Sarepta, já ordenei uma viúva para te sustentar. Sabe o que me chama a atenção? É que quando ele chega na entrada da cidade, está lá uma senhora, realmente tinha uma viúva, uma criança, um menino, não sei a idade dele, mas a Bíblia também não diz, mas diz a Bíblia que ela estava colhendo umas lenhas, cavacos, para fazer um fogo, preparar uma última refeição e simplesmente esperar a morte. Última refeição, escute bem isso aqui. Ele chega para aquela senhora, isso é confiar em Deus, o último estágio, né? As coisas estavam no seu pior estágio. Qual era o pior estágio daquela viúva? Última refeição. E agora o pior de todos, esperar a morte. Esse era o estágio dela. E Elias, qual era o estágio dele? Ele ia comer a comida daquela mulher. Era a última refeição dela. E Deus falou que ia usar uma viúva para sustentar ele. Eu imagino que ele pensou que talvez, eu posso até conjecturar aqui, talvez ele achou que era uma mulher rica, mas na verdade era uma viúva sem nada. E ele pede água, ela traz a água, pede pão
e ela disse que não tinha pão o suficiente, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha dentro de uma panela, simplesmente para fazer a última refeição. Por isso ela disse: eu fui colher esses cavacos. O que me chama a atenção nesse estágio, Elias usa a palavra do Senhor, diz: olha, faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, o azeite da botija não seca, né? Não vai secar, não se acaba, não vai se acabar, não vai secar, e a farinha da panela não vai se acabar enquanto a seca durar sobre a terra. E Deus operou um milagre. Aquela mulher acreditou. Então confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio. Qual era o pior estágio de José? Acusação, né? Acusaram ele. Começou pela casa do pai. Os irmãos com inveja, ira, venderam ele. Queriam matá-lo, não mataram, venderam. Na casa de Potifar, ele agora é assediado. O estágio cada vez ficando pior. O estágio estava ficando pior. Mas qual foi o resultado? Diz a Bíblia que Deus estava com ele. Esta é a segurança que você tem que ter. Você que está assistindo e crê nessa palavra, por favor, digita o amém aí, em nome de Jesus. Esta é a segurança que você precisa ter. Deus está contigo. Amém? Seja obediente. Vamos ser obedientes, irmão, nesses últimos dias trabalhosos que a Bíblia diz. Esses últimos dias trabalhosos que a Bíblia diz. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos ser o próximo a cair. Podemos ser o próximo a desviar. Podemos ser o próximo a causar um escândalo. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus a qualquer custo. Porque cada dia que se passa, que se aproxima a volta de Jesus, cada dia que se passa, a situação está ficando nos piores estágios. E eu me preocupo com isso. Quero deixar aqui um alerta nessa live. Você pastor, você obreiro, você congregado, você que não é crente, irmão, pelo amor de Deus, vamos vigiar, entendeu? Esses últimos dias tem acontecido escândalos, tem acontecido tantas coisas, e isso tem me preocupado. Já é difícil ganhar almas, imagina com escândalos. Então, mas ainda existe um remanescente. E é esse remanescente que a Bíblia diz que vai perseverar. Que seja eu e você. Que seja os demais que vão assistir. Que seja você que vai estar assistindo essa live. Em nome de Jesus, seja esse remanescente. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus por causa de escândalo. Não saia. Não se afaste do Senhor, não se afaste da tua fé por causa que alguém te desprezou, porque alguém falou isso, fez isso e aquilo. Não saia, não se afaste. Por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos, que eu e você não venhamos ser esses muitos. O amor tem se esfriado. Que os tempos trabalhosos chegaram. O último estágio, nós precisamos continuar confiando no Senhor, né? Confie em Deus, espere e confie. Sabe por quê? Porque a tempestade vai passar. Aleluia. O sol vai voltar a brilhar. Essa Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, o sol da justiça está para brilhar neste mundo. E a igreja de Cristo será arrebatada. A igreja de Cristo vai ser arrebatada querendo... Creiam ou não, acreditando ou não, que estejam preparados ou não, que tu esteja sendo crente ou não, que eu esteja sendo fiel ou não, Cristo vai arrebatar a sua igreja. A gente vê hoje muitas discussões. Vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, e as almas estão morrendo. Parem de estar discutindo e vão para a rua pregar que Cristo está voltando, que Cristo ainda ama o pecador, que Cristo ainda tem poder para mudar a história. Enquanto estão discutindo, o inferno se enche de vidas, pessoas se matam, se destroem, pessoas em depressão. Enquanto estão passando horas e horas discutindo, pessoas estão morrendo. Parem com isso, voltem para o Evangelho, pregue o Evangelho. Se tu crê que a igreja vai passar pela tribulação, vai lá em frente, continua. Se tu não crê que a igreja vai passar, se tu não crê, amém, glória a Deus. Cada um esteja em pé naquilo que acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Tu acredita que vai passar? Fica de pé, fica firme. Tu acredita que a igreja vai passar? Amém, meu irmão, fica na tua, mas prega o evangelho da cruz. Prega o evangelho, Cristo e este crucificado. Prega o evangelho da cruz.
Para com esse negócio, para com essas discussões tolas, não gera nada. Não, convenci fulano para ser isso, ele saiu, ele agora não crê mais que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E você vai edificar minha fé em quê? O que vale é o que está aqui na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Cristo vai arrebatar a sua igreja, tu crendo ou não, sendo pré ou antes, não sei lá o que tu quer ser, eu sou cristão, sirvo a Cristo e acredito no arrebatamento. Quer passamos pela grande tribulação, quer não passamos, Cristo vai arrebatar a igreja, Cristo vai voltar, aleluia. E eu acredito numa coisa, queridos, quando isso acontecer será um espanto. Então te afirma com Deus, te afirma na verdade. Para com esse negócio de estar desviando, para com esse negócio de estar se afastando de Deus. Cuidado, bora se afirmar um pouco mais, vamos buscar um pouco mais, vamos vigiar mais. O mundo está aí tragando, né? O diabo, o inimigo de nossas almas, está aí como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Tem muita gente dizendo assim, o inimigo só está atrás da liderança. Tá não, queridos. O inimigo não está só atrás de liderança, ele está atrás de todos. Ele quer arrastar um todo. Para onde ele vai não tem saída, para onde ele vai não tem escapatória, para onde ele vai ele sabe que está perdido, ele não está nem aí, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja quem for, ele não está nem aí com você. Ele quer saber da tua alma, que é mais preciosa, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Zele por isso. José passou por tudo isso e era bom. José foi traído, foi odiado, foi enganado, foi esquecido e era bom. E nem por isso Deus o livrou no começo. Não, o Senhor permitiu ele passar por tudo isso. Permitiu ele enfrentar todas essas adversidades para aprender e a entender que quem dá a palavra final é Deus. Quem dá a palavra final na tua vida é Deus. Aleluia. Último ponto, saiba que Deus tem grandes propósitos em sua vida e através da sua vida. Eu acredito que Deus ainda está escrevendo uma história para alguém aqui. Eu acredito que Deus ainda está escrevendo a sua história e o último capítulo da tua história é o mais lindo de todos. Amém? É o mais lindo de todos. O último capítulo de nossa história é o mais lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus ainda está agindo. Ainda não lhe foi revelado. Coisas melhores estão por vir, assim eu acredito. Mas para mim, como cristão, o melhor de Cristo é o arrebatamento. Porque o melhor ele já fez por mim foi na cruz do Calvário. Tá? Muitos queremos que esse ano seja um ano de quê? De prosperidade, de muita bênção, disso e daquilo. Eu acredito, estou torcendo por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quer prosperamos, quer tenhamos saúde ou não, a nossa fidelidade com Cristo não pode ser questionada. Não pode ser mudada por causa de A ou de B. Tua fidelidade com Cristo tem que ser até o fim. Quer tu tenha saúde, quer tu não tenha saúde, Cristo é teu alvo. Amém, queridos? Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade. E que esse ano você venha refletir como foi a tua vida cristã no ano passado, né? Ontem foi o final, começou um novo. Será que tu vai continuar na mesmice ou vai procurar uma mudança ainda hoje para a tua vida? Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua família. Você que está afastado, volte. Você que está sendo, se afirme. Não saia de Cristo por causa de escândalo. Não negue a sua fé por causa de escândalo, porque isso é impossível que não aconteça. Mas ai daquele e daquela por quem vem o escândalo. Ai de nós se trouxermos o escândalo. Amém, queridos? Eu creio que Deus vai te abençoar. Eu quero orar junto com você nesta hora. Amém? Senhor, eu te apresento esta pessoa, este homem, esta mulher que assistiu esta live. Tu venha abençoar a vida desta pessoa de uma forma maravilhosa. Assim, meu Deus, determina os teus milagres em nome de Jesus, ó Pai. Dê vida, dê saúde, abre as portas para esta pessoa, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ficai-vos na paz do Senhor. Compartilhe essa live. Mande para os seus amigos. Baixe ela, poste no YouTube. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Tchau.